Imagine caminhar por uma cidade no coração da floresta amazônica, onde a riqueza parecia infinita, as ruas iluminadas por energia elétrica brilhavam em meio à selva, enquanto carruagens cruzavam avenidas inspiradas em Paris. Navios carregados de mercadorias europeias atracavam diariamente em portos tropicais, e homens vestidos com ternos importados assistiam a óperas decoradas com mármore italiano e lustres franceses. Porém, em 1876, um homem entrou na floresta com uma maleta vazia e saiu com o segredo que destruiria o Império Brasileiro. Ele cometeu o crime mais lucrativo da história, mas ninguém percebeu até ser tarde demais. Esta cidade era Manaus, onde luxo parecia desafiar todas as leis da geografia. No auge do ciclo da borracha, a cidade tornou-se um dos símbolos mais extravagantes da riqueza latino-americana, financiada por um recurso extraído no interior úmido e hostil da Amazônia. Mas por trás do esplendor da chamada Paris dos Trópicos, existia uma economia frágil, dependente do sacrifício silencioso de milhares de trabalhadores espalhados pela floresta. Neste vídeo, vamos entender como o ouro negro da floresta construiu impérios, redesenhou fronteiras e em poucas décadas mergulhou uma região inteira em um colapso brutal. Esta é a história de como a riqueza mais impressionante do Brasil sumiu tão rápido quanto surgiu. A trajetória histórica da borracha natural encontra suas raízes mais profundas nas civilizações pré-colombianas das Américas, onde o uso do látex era uma prática consolidada muito antes da chegada dos exploradores europeus ao continente em 1492. Os registros apontam que Cristóvão Colombo, em sua segunda viagem às Américas entre 1493 e 1496, observou nativos no atual Haiti brincando com bolas que possuíam a peculiar capacidade de saltar ao tocarem no solo. Esses artefatos eram produzidos a partir de uma goma que os indígenas chamavam de caoutchouc, termo originário de línguas nativas que carregava o significado da árvore que chora, em referência a como a seiva escorre do tronco após o corte. Além das bolas utilizadas em jogos rituais, as civilizações Olmeca, Maia, Azteca e Inca desenvolveram tecnologias para a fabricação de calçados, sacolas impermeáveis e peças de vestuário resistentes à água, conforme documentado pelo historiador Fernando de Oviedo em 1536 e por Tordesilhas em 1601. No contexto tupi, o termo evoluiu para caucho, enquanto a palavra borracha ganhou força entre os portugueses devido à substituição de botijas de couro por recipientes feitos do novo material elástico para o transporte de vinhos. O reconhecimento científico da borracha na Europa teve um marco fundamental em 1736, quando o cientista francês Charles-Marie de La Condamine iniciou estudos sistemáticos sobre o material durante uma missão geodésica no Peru e na Amazônia. La Condamine enviou as primeiras amostras para a Academia de Ciências de Paris e descreveu como que o leite era extraído da árvore e como se solidificava ao ser exposto ao ar. Os seus relatos detalhavam o uso que os nativos cambebas faziam do material para produzir seringas sem embolsos e calçados. Outro personagem central nesse período foi o engenheiro François Fresnel, que na Guiana Francesa estudou as propriedades da aveia brasiliensis e concluiu que se tratava de um tipo de óleo resinoso e condensado. A partir de 1750, a produção de botas para o exército português em Belém do Pará marcou um dos primeiros esforços de exploração comercial e industrialização rudimentar na região. Em 1770, Joseph Priestley descobriu que o material era excelente para apagar traços de grafite, que deu origem ao nome rubber em inglês, derivado do ato de esfregar. Apesar do fascínio que a borracha exercia, o seu uso comercial em larga escala encontrou obstáculos significativos devido à severa instabilidade térmica. A borracha natural em seu estado bruto apresenta vulnerabilidades que limitam a sua aplicação prática, pois o material torna-se mole e pegajoso quando exposto ao calor, enquanto em temperaturas frias torna-se duro e quebradiço. Em 1832, a fábrica de Roseburg enfrentou o desinteresse dos consumidores porque os artefatos
artefatos de borracha não vulcanizada sofriam alterações sob a influência do sol ou do gelo. A busca por uma solução para a vulnerabilidade térmica tornou-se objetivo de Charles Goodyear, que a partir de 1834 dedicou-se a transformar o material em algo resistente. Goodyear enfrentou anos de pobreza extrema e realizou inúmeros experimentos com ácido nítrico e enxofre em busca de uma fórmula ideal. A descoberta crucial ocorreu de forma acidental em 1839, quando uma mistura de borracha e enxofre caiu sobre um fogão quente. O material não derreteu, mas sim queimou levemente, adquirindo uma consistência flexível que não se alterava com o frio. Esse processo foi batizado de vulcanização, em homenagem ao deus romano do fogo, Vulcano, e revolucionou a indústria ao criar ligações cruzadas de enxofre entre as cadeias de polímeros da borracha. O material passou a apresentar baixa esterize e alta resistência à tração, permitindo a fabricação de pneus, correias e mangueiras industriais que sustentavam a Revolução Industrial. Com o advento da vulcanização em 1839 e a subsequente explosão da demanda, a borracha extraída da Amazônia tornou-se um dos bens mais valiosos do comércio mundial. A partir de 1870, a economia da região amazônica passou a gravitar quase exclusivamente em torno da extração do látex, e entre 1879 e 1912, o Brasil consolidou uma posição dominante na produção mundial de borracha natural. O impacto econômico foi monumental, elevando a borracha à posição de segundo principal produto de exportação do país, chegando a representar 40% das revendas externas brasileiras em 1890 e rivalizando diretamente com o café, que detinha 41%. Cidades como Manaus e Belém vivenciaram transformações urbanas sem precedentes, sendo apelidadas de Paris na América devido ao luxo importado da Europa. A riqueza gerada financiou a construção de boulevards, sistema de energia elétrica e bondes, atraindo uma massa de imigrantes nordestinos que fugiam de secas e buscavam a miragem do lucro rápido. O símbolo máximo dessa era de opulência foi o Teatro Amazonas em Manaus. Inaugurado em 1896 após 15 anos de obras, a sua construção utilizou materiais nobres como telhas da Alsácia, mármores de Carrara, espelhos de Veneza e lustres de bronze da França. A elite local exibia um padrão de consumo extravagante, enviando roupas para serem lavadas em Portugal e financiando turnês de companhias de óperas famosas. No entanto, esse brilho urbano ocultava uma estrutura econômica frágil e dependente das libras esterlinas britânicas, essenciais para a manutenção das finanças públicas do Brasil. O ciclo impulsionou o crescimento de Porto Velho e resultou na compra do Acre junto à Bolívia em 1903 por 2 milhões de libras esterlinas, além de concessões territoriais e da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Por trás da riqueza urbana, a extração da borracha sustentava-se sobre um sistema de exploração conhecido como aviamento. Esse mecanismo baseava-se em uma cadeia de endividamento que começava nas casas exportadoras e terminava no seringueiro. O trabalhador já iniciava sua jornada na floresta com uma dívida imposta pelo fornecimento de ferramentas e alimentos a preços exorbitantes. Como a economia era focada unicamente no látex, a lavoura de subsistência foi abandonada, o que inflacionava o custo de vida e prendia o seringueiro a uma condição de escravidão por dívida. As condições de trabalho eram marcadas pelo isolamento extremo e pela exposição a doenças tropicais, resultando em uma imensa mortalidade. Documentos da época descreviam o seringueiro como um escravizado do dono do seringal, vivendo miseravelmente sob um sistema onde o lucro ficava com os comerciantes e o governo. O rendimento diário de 10 a 20 mil réis em 1860 era ilusório diante do alto preço dos gêneros de alimentação. Críticos denunciam que os homens eram tratados como cifras inerentes, e o Estado permanecia indiferente à ruína e mortalidade dessa classe. A indústria drenava o trabalho de todas as outras áreas, causando a decadência das plantações de cacau e cana-de-açúcar. Essa fragilidade social tornou a região totalmente dependente da importação de alimentos para sustentar os trabalhadores da base da pirâmide extrativista.
O monopólio brasileiro começou a sofrer ameaças reais em 1876, quando Henry Wickham executou uma operação de biopirataria impactante. Wickham conseguiu contrabandear aproximadamente 70 mil sementes de aveia brasilienses, coletadas no rio Tapajós, passando pelo Porto de Belém sem ser impedido. As sementes foram levadas para o Jardim Botânico de Kew, em Londres. Cerca de 2.000 germinaram e as mudas foram enviadas para as colônias na Ásia, como Malásia e Singapura. Diferente do sistema extrativista brasileiro, os britânicos estabeleceram plantações organizadas, que permitiram a produtividade superior e custos reduzidos. Em 1910, o Brasil detinha 42% do mercado, mas em 1912, as plantações asiáticas começaram a produzir borracha a preços mais baixos, provocando a decadência da produção brasileira. Em 1930, a participação do Brasil no mercado global havia despencado para cerca de 2%, marcando a derrocada da economia amazônica. O sucesso das novas plantações no Oriente ruiu a economia de Belém e Manaus, levando à falência e ao abandono das cidades. A biopirataria deu à Inglaterra quase um monopólio de um dos recursos mais estratégicos do mundo, enquanto a Amazônia enfrentava um longo período de estagnação econômica e social. Um fator determinante que impediu o Brasil de competir com a produção asiática foi o mal das folhas, causada pelo fungo Microcyclus uluei. Este patógeno é endêmico da Amazônia e ataca especificamente os folíolos jovens das seringueiras, provocando desfolha prematura e a morte das plantas em regimes de monocultura. O fungo prospera em condições de alta umidade, adaptando-se rapidamente aos ambientes de cultivo intensivo e dificultando o desenvolvimento de variedades resistentes. Na mata nativa, as seringueiras crescem isoladas, o que dificulta a propagação do fungo, mas em plantios densos, a severidade da doença provocou o abandono de aproximadamente 75 mil hectares na Amazônia. A Ásia permaneceu livre dessa praga porque o fungo não acompanhou as sementes enviadas por Wickham, criando uma área de escape onde a produtividade média é de 1.000 kg de borracha por hectare ao ano. No Brasil, o fungo incide em folíolos com até 12 dias de idade, impedindo o desenvolvimento de plantações comerciais sustentáveis na região norte. Tentativas de controle químico mostraram-se antieconômicas e o melhoramento genético enfrentou dificuldades para aliviar produtividade com resistência horizontal estável. O Microcyclus uluei impediu a expansão do plantio comercial e inviabilizou a resposta brasileira à concorrência asiática durante décadas. Na tentativa de quebrar o monopólio britânico, Henry Ford iniciou em 1928 o projeto Fordlândia no Pará. Ford desejava garantir o suprimento de látex para os seus automóveis e construiu uma cidade às margens do rio Tapajós, com hospital, cinema e campo de golfe. O projeto ignorou as restrições biológicas e plantou seringueiras em regime de monocultura densa, o que facilitou um ataque devastador do fungo. Além dos problemas biológicos, a administração impôs regras rígidas que proibiam o álcool e exigiam o uso de relógios de ponto, gerando descontentamento entre os trabalhadores locais. Em 1930, eclodiu a Revolta das Panelas, motivada pela imposição de uma dieta estranha à rotina local, incluindo aveia e espinafre, em vez de peixe e farinha. Centenas de trabalhadores destruíram as instalações e perseguiram os gerentes americanos, exigindo intervenção do exército para conter o conflito. Em 1931, havia menos de 900 hectares plantados, da meta de 200 mil. Em 1945, Henry Ford II encerrou o empreendimento, com um prejuízo de 20 milhões de dólares. A Fordlândia tornou-se uma cidade fantasma e suas ruínas permaneceram como símbolo do fracasso de um projeto civilizatório que tentou recriar um subúrbio americano na selva. A Segunda Guerra Mundial provocou um renascimento temporário da extração de látex na Amazônia, devido à ocupação japonesa das colônias asiáticas em 1942. Através dos Acordos de Washington, o Brasil comprometeu-se a fornecer borracha aos Estados Unidos. Para viabilizar essa meta, foi criado o Sistema de Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, que recrutou entre 50 a 65 mil homens, conhecidos como soldados da borracha. A propaganda estatal prometia salários dignos e o retorno às terras de origem, atraindo jovens nordestinos que fugiam da seca. Os recrutas recebiam um kit com calça azul, mochila, prato e rede, partindo de Fortaleza em direção aos seringais.
A realidade foi trágica, com dezenas de milhares de mortes por malária e acidentes na selva. O governo não cumpriu a promessa de repatriar os sobreviventes, que permaneceram na Amazônia em condições de pobreza. Contudo, a exportação subiu de 10.734 toneladas em 1941 para 21.122 toneladas em 1944, mas o custo humano foi altíssimo. O reconhecimento desses trabalhadores como combatentes e a concessão de pensões só ocorreram após a Constituição de 1988. Em 2011, os soldados da borracha foram incluídos no livro dos heróis e heroínas da pátria por terem sustentado o esforço de guerra dos aliados, com seu sacrifício no coração da floresta. Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, a economia da borracha na Amazônia sofreu um novo e definitivo colapso. A rendição do Japão liberou os seringais asiáticos, que retomaram o mercado global com preços imbatíveis, enquanto a indústria ocidental consolidava o uso da borracha sintética derivativa do petróleo. Os soldados da borracha foram abandonados à própria sorte, sem o suporte prometido pelo governo brasileiro, resultando em um período de estagnação econômica e isolamento social para a região norte. Manaus e Belém mergulharam em uma estagnação que durou décadas, com a população retornando a uma economia de subsistência, incapaz de competir com a escala industrial do Oriente. Atualmente, o cenário da borracha no Brasil é marcado por um deslocamento geográfico radical. O país representa apenas 1,5% da produção mundial e não é a mais autossuficiente, importando mais de 50% do que consome para atender a demanda industrial. A região amazônica deixou de ser o polo produtor devido à persistência do fungo Microciclus ulei, que inviabiliza grandes monoculturas na selva. Hoje, o estado de São Paulo lidera a atividade, sendo responsável por aproximadamente 60% da produção nacional, através de plantios em áreas de escape. O legado do látex permanece como uma lição sobre os limites da exploração predatória e a fragilidade de economias baseadas em um único só recurso natural, frente às transformações tecnológicas e biológicas globais. O ciclo da borracha deixou marcas profundas na soberania, na ocupação territorial e na transformação social da Amazônia, mas a dependência excessiva de um único produto condenou a região a um colapso econômico abrupto, quando o mercado mundial mudou de direção. O esplendor de teatros luxuosos, avenidas iluminadas e fortunas instantâneas desapareceu tão rápido quanto surgiu, deixando para trás cidades decadentes, projetos abandonados e milhares de trabalhadores esquecidos no interior da floresta. Mas não se esqueça do seu like e da sua inscrição. Hoje, as ruínas da Era da Borracha permanecem como um lembrete silencioso de que nenhuma riqueza construída sobre bases frágeis resiste para sempre às transformações da biologia, da tecnologia e da economia global.